Graça e paz, amado líder, amada líder. Quero compartilhar com você o estudo que será aplicado nas nossas células nessa semana. Estudo baseado no sermão que foi pregado pelo pastor Léo no nosso culto das 11 horas, lá no Polo Palhano e também aqui na igreja, na nossa sede, no culto das 19 horas. O título é Marcas que acompanham a Igreja de Cristo e está assim a introdução. Ao refletirmos sobre a igreja primitiva, bem como sobre a caminhada do povo de Deus na história, percebemos que algumas marcas sempre foram latentes e definiram a igreja de Cristo como tal. Estamos falando de características que diferenciam a igreja de qualquer outra instituição. Na verdade, uma comunidade que não carrega tais características não pode ser chamada de igreja. Vamos então a essas características. A primeira delas: a igreja sempre será um povo perseguido. Não é muito gostoso a gente ouvir isso, mas é uma verdade. A gente olha para a história da igreja, a igreja passou por vários momentos de perseguição. E quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais a gente percebe intensificando essa característica. A questão está assim. Segundo John Stott, foi citado pelo pastor Léo durante o sermão no seu livro Discipulado Radical, a igreja que tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo, por um lado, deve viver, servir e ser testemunha. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele, pelo mundo. Assim, nós devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo e também não devemos sacrificá-la nos conformando com ele. Tanto o escapismo quanto o conformismo são proibidos para nós. Pensando nisso, comente: estamos preparados para a perseguição? O que faremos se pedirem nossas cabeças? Eu diria que nós já estamos passando por alguma perseguição. Muitos de nós somos perseguidos no trabalho. Quem não já passou por essa situação por ser cristão? Às vezes motivo de zombaria, privilegia um outro porque é de uma fé diferente da nossa, acham que nós somos radicais em algumas situações. Então, no trabalho, na escola, na família, quantas pessoas por amor a Cristo tomaram a decisão de seguir a Cristo e foram excluídos, tratados com diferença dentro da própria família. Então, eu diria que essa perseguição, ela já existe. E a tendência é cada vez evoluir mais, quanto mais se aproxima a volta de Cristo. Até a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestação quanto mais vedes que o dia se aproxima. A gente já tem percebido que alguns nessa pressão já têm se desviado da fé. Ao invés de buscar a vida de santidade, elas não querem agradar a Deus, querem servir a própria carne e agradar os amigos aí do mundo. Não são raras as situações que nós temos percebido isso. E vez ou outra nós ouvimos e compartilhamos: olha, fulano desviou da fé, fulano está no mundo. É muito triste para nós. Na verdade, nós, enquanto líderes, nós queremos ver o crescimento desse povo de Deus e a firmeza. Não é que vem cada vez mais essa pressão sobre a igreja. Nós vamos continuar olhando firmes para o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo, ele vai renovar as nossas forças e vai nos direcionar. Que essa seja a tônica dessa questão na sua célula. Encorajar os irmãos a ficarem firmes olhando para o Senhor. A segunda questão está assim: a igreja de Jesus sempre será uma comunidade de oração. Lucas aqui traz uma conotação que enaltece sobremaneira o valor da oração no dia a dia da igreja. Dizer: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por ele, é o mesmo que afirmar a grande condição para a paz na vida. Não é uma ausência de problemas, mas é se você encontrou um lugar de oração ou não. Refletindo sobre isso, compartilhe. Quais são os inimigos de oração nos nossos dias? Como podemos vencer esses inimigos? Bem, quais são os inimigos da oração? O ativismo, dentro da igreja e fora dele. As pessoas levantam e elas pensam em não chegar atrasadas no trabalho, mas já levantam muitas vezes atrasadas para o tempo de oração. Eu tenho visto aí crentes, cristãos,
que já estão na igreja há 10, 15, 20 anos, mas o conhecimento bíblico é raso. Sabe por quê? Não tem a disciplina de oração. Assim como uma pessoa que quer ter o corpo definido, ter músculos espirituais, no seu corpo, para termos músculos espirituais, um atleta ele tem que ser fixo na academia. Nós temos que intencionalmente separarmos esse tempo de oração. Assim como esse atleta, ele tem que ter disciplina para no cotidiano estar na academia, e há pessoas que têm gastado aí mais de 3 horas na academia, eu tenho sabido disso, né? Nós deveríamos, já pensou, se todos os dias nós gastássemos também 3 horas pelo menos em oração? Então que bom que estão cuidando do corpo, mas será que a prioridade não seria o espírito? A questão aqui é nós entendermos onde nós estamos investindo a maior parte do nosso tempo. Então deveríamos buscar mais de Deus. Não estou aqui encorajando o ócio, encorajando alguém não trabalhar, pelo contrário, a Bíblia diz que quem não trabalha não deve comer. Mas qual é a nossa maior motivação? Onde está o nosso coração? Então as pessoas gastam muito tempo no celular, olha lá, verifica lá, quanto tempo você tem gastado nas páginas sociais, né? O nosso celular, ele marca lá quanto tempo a gente acessa. Talvez o maior inimigo deste século do tempo, inimigo do tempo, é o celular. Então, observe lá, se você gastasse metade desse tempo meditando, refletindo, orando, imagina espiritualmente como nós estaríamos como igreja muito mais fortes. Há pessoas que têm dificuldade de investir 1 hora por semana na torre de oração. Então, eu louvo a Deus pelos nossos gideões e por homens e mulheres de fé, mas poderíamos ser um exército muito mais poderoso se nós investíssemos mais tempo. Avalie você mesmo. Quais são os seus inimigos de oração? Terceira questão. A Igreja de Jesus sempre experimentará o extraordinário de Deus. Está baseado aí nos versículos 6 e 7. E está assim a questão. Há portas que só Deus poderá abrir de forma unilateral. O versículo 10 diz que os portões da cidade se abriram automaticamente. Pedro entendeu que recebera um milagre poderoso naquela noite. Entendendo que você é a igreja, como você deve cooperar para que o extraordinário de Deus aconteça? Como eu e você podemos cooperar? Nós acabamos de falar sobre oração. Com alguma frequência, eu ouço as pessoas dizerem assim, pastor, a igreja não se preocupa com isso ou com aquilo. Quem é a igreja? Eu e você. Quando eu digo a igreja não está se preocupando, eu estou dizendo, eu não estou me preocupando. Então, que tal se eu e você começássemos a nos preocupar não apenas conosco, na nossa vida de testemunho, nós que representamos a igreja onde nós estamos, mas também preocupar com que a igreja experimente o sobrenatural. A oração é uma dessas formas. Investir tempo em oração, como eu disse há pouco, nos dá músculos espirituais. Isso faz a igreja avançar, cadeias são quebradas, milagres acontecem. Até muitas vezes a palavra que vem do púlpito, ela é fruto de oração nos bancos. Então nós devemos orar pela liderança da igreja, pelo ministério de células, para que Deus abra as portas à evangelização. Parece que essa não é uma característica tão comum a nós. Na verdade, deveria ser um processo natural, eu sempre ter em mente alguém para ser o meu alvo de evangelização. Como eu vou ganhar essa vida? Como eu vou fazer essa ponte dela com o congregar, com a igreja local? Porque é assim que nós amadurecemos. Na verdade, quem não cria vínculo na igreja local não amadurece espiritualmente. Muitas pessoas se contentam a ficar nos bancos, mas você pode talvez até dar o seu testemunho nesse momento na célula. Hoje você é um líder de célula. Como era antes de você se envolver? Ao nos envolver, a gente começa a ter vínculo de relacionamento, as mesmas motivações. Quem entende que é importante na igreja, essa pessoa fica. As pessoas que não se sentem importantes, elas somem. Então, o importante é que nós façamos da nossa célula ter esse sentimento. Você é relevante no reino de Deus. E aí, nós podemos devolver, então, os nossos dons, os nossos talentos, e isso proporciona o extraordinário. Quem aqui nunca foi impactado num momento de louvor? Mas imagine se os irmãos que estão conduzindo o louvor não estivessem devolvendo ali os seus dons.
Quantas pessoas aqui foram ministradas através dos cursos oferecidos pelo Ministério Família? Mas se não houvessem ali pessoas ministrando, essas pessoas não seriam impactadas. Você, como líder de célula, não fosse você aí abrindo a sua casa, dizendo, eis-me aqui, não haveria oração neste lugar naquele momento, não haveria estudo da palavra, e quem estaria ocupando esse espaço se Deus não está ocupando? Então percebe a importância da igreja para que outros, não apenas nós, mas outros, experimentem o sobrenatural, o extraordinário. Pedro, ele foi solto porque a igreja estava em oração incessante. Cadeias, mais uma vez eu digo, cadeias podem se quebrar quando todos nós realmente unirmos as nossas forças e dissermos, eis-nos aqui. Há tanto talento desperdiçado nos bancos. Gente que poderia ser bênção demais no reino de Deus, mas não tem sido. Eu não posso mudar o mundo, nem você pode mudar o mundo, mas nós podemos ser alguém que se propõe, que tem a iniciativa. Tudo tem um começo. Se há alguém que ainda não começou, vamos encorajar. Você tem pelo menos um dom e você pode servir no reino de Deus. Você deve ler a conclusão, ela simplesmente vai reforçar tudo aquilo que nós abordamos no nosso estudo. Que seja um momento tremendo essa reunião da célula dessa semana, marcada pela presença do Espírito Santo, que o sobrenatural de Deus aconteça na sua casa, na sua família e nessa reunião de célula. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.